Olá, sou Albi. Então, para continuar na explicação de como usar a arquitetura proposta numa aplicação real, eu desenvolvi aqui com o Lazarus. Eu estou usando o Lazarus 2.0. Vou abrir aqui então um projeto que eu acabei de criar no Lazarus. Vou explicar as dependências necessárias. Então, estou abrindo o aplicativo do Lazarus. E aqui na pasta do projeto, a qual salvei o projeto, eu tenho as dependências. Esse projeto eu vou deixar online na descrição do vídeo e você vai poder baixar esse exemplo gratuitamente. E vou apresentar para vocês o uso da biblioteca IO Pascal, que está denominado como Sequelito Pascal. Vou demonstrar também o uso do programa da biblioteca CSV.comp.db TCP Stack, que é responsável por ter as funções de envio das queries pela camada TCP e recebimento da resposta na mesma camada TCP. E aqui temos uma função chamada epic de ACQL, que é usado para verificar a sintaxe do envio. Replace ADL é uma função que eu coloquei, mas você pode substituir depois da sua forma. E também tem uma dependência chamada Sinacode, que é um arquivo Pascal que você pode baixar juntamente com a biblioteca Synapse da Ararat. Vou deixar o link aí para vocês depois perceberem e baixarem. Então, observamos aqui que vou exibir então o formulário do projeto e vou descrever para vocês, caso queira replicar ou melhorar, como usar. Então temos aqui basicamente um formulário de cadastro, que lembrando que alguns vídeos atrás aí eu fiz um exemplo de transação entre a tabela de pessoas e a tabela de credores, onde o valor de um campo é passado para o campo de outra tabela através de uma transação. Então nesse exemplo aqui eu estou trabalhando no localhost, mas o método é usado mesmo remoto. Estou usando então a pilha TCP, e para você que vai usar esse exemplo, é importante ter no Lazarus o componente LNet da pilha de camada de transporte. LNet você pode baixar uma pessoa que faz parte do projeto Lazarus, e tem então você instala o componente e vai aparecer na aba LNet. Então você vai colocar o componente para TCP. Eu coloquei aqui um componente e nomeei ele como TCP apenas para facilitar a escrita. Então, logo aqui no nosso código temos então a declaração das dependências. Eu coloquei então aqui a dependência como bloco de macro de inclusão. Aqui os empilhar SQL com algumas funções. Eu vou colocar aqui o ressalvador FreePascal. Aqui eu coloquei também o mais importante, Sequelito Pascal, que faz parte da IOD. E se você não programa em Pascal, você pode usar aí, tem a IOD Lazarus, Python, Lua, Prisma, tem a IOD Dart também. E a função muito importante, essa função é única, né? Eu ainda não fiz para outra linguagem, tipo Python. Então se você escreve em alguma outra linguagem e quiser copiar essa função aí para outra linguagem, para o seu uso, fique à vontade, que ela vai estar aberta e vai estar disponível para download. Então, o mais importante, então, depois de declarar as dependências, instalar os componentes, eu gosto de declarar assim, como TXT, porém você pode salvar esse arquivo como .pass do seu jeito e pode incluir ela como um pass. No meu caso, incluir como TXT. Então aqui no formulário, primeiro no evento, temos dois botões. Coloquei algumas caixas de edição referente aos campos da tabela que está lá no tabela de pessoas. Temos a tabela pessoas com 3 campos. Então eu repliquei para a aplicação o campo para cada item da tabela. Então declarei aqui as variáveis
e eu adicionei para cada variável o campo de edição. Eu declarei então um DB como caminho do arquivo, como o caminho da pasta lá no servidor remoto. No caso aqui estou fazendo o papel de quem está no cliente, enquanto que a base de dados está no servidor remoto, e nós vamos acessar até servidor por camada TCP. Então eu declarei as duas tabelas. Então a partir disso invoquei a função addData, que está em SQL to Pascal. E você vai observar que essa função addData também está em outra IOD, no Python, Lazarus, Dart, e outras linguagens, Lua. Então addData é basicamente a função de bloco SQL adicionar, que é transformado nesse padrão Pascal. Então é adicionado addData numa variável chamada SQL, e aqui é adicionado os parâmetros. Você observa que tem que ser desse formato, e aqui é concatenado novamente com a nova string. Lembrando que a primeira string é referente à tabela de pessoas, adicionada à tabela de pessoas, e a segunda string é referente adicionada na tabela de credores. Lembrando que no banco de dados que está remoto, credores só tem 2 campos. Então é adicionado os devidos dados. Então é invocada a partir disso a função TCP Query. Na TCP Query está usando aqui três parâmetros. O parâmetro número 1 indica que o loop pelo qual o bloco de string é transformado em base 64, ele é codificado apenas uma vez. Lembrando que quanto maior esse número, maior fica a string final. Portanto, tem um limite técnico aí. Não vai exagerar não, hein? Aí você pode ficar aí até no máximo 5 no máximo. E a partir de 5 é muito grande. Então eu prefiro apenas um loop. Lembrando que no monitor online, lá no remoto, ele tem que ter o mesmo loop. Se o loop for diferente, ele não vai conseguir decodificar a string original, porque as informações elas trafegam na rede codificadas com base 64. Então no segundo parâmetro temos a string de entrada concatenada dos blocos SQL que foram compilados pela função da IOD SQL, da IOD Pascal. E no terceiro parâmetro tem o nome do componente de socket da LNet, que é TCP, como está declarado aqui, é TCP assim. Então beleza. Então nesse clique do botão após conectar, é o que precisamos fazer primeiro. Temos a conexão aqui declarando a porta, o IP remoto, a porta pelo qual vai se comunicar com o computador remoto, e a conexão em si, declarando então o host, que é o servidor, e a porta do servidor. Então após conectar, você pode clicar em cadastrar, como mostrado aqui, e ele vai executar então a query que vai enviar a mensagem para o servidor. Lá no servidor vai haver um serviço que vai estar escutando essa porta. O serviço é o serviço de monitor que interage com o banco. Então vai rodar como um serviço no Windows. E após conectado, assim que conectar, ele mostra uma mensagem que está conectado. E no evento, muito importante isso, no evento onReceive da pilha do TCP aqui, do objeto TCP, tem um evento chamado onReceive. No evento onReceive, a gente vai usar então, como mostrado aqui, a função TCP Response, que é uma das funções que está nesse arquivo aqui, que desenvolvido especialmente para esse projeto, e que você que gosta de usar outra linguagem, C# ou outra linguagem qualquer, você pode pegar essa biblioteca aqui e copiar e adaptar a sua linguagem e, se possível, distribuir. Então o que acontece? No evento onReceive, vai receber como resposta no momento do cadastramento o conteúdo decodificado com um loop, assim como é enviado para o servidor tem o mesmo número de loop e a resposta deve ser o mesmo número de loop. Portanto, alterar essas diferenças, fazer diferença aqui, vai dar erro de recepção.
Então essa declaração aqui da variável aSocket, ela é constante. A socket é uma variável que pertence a uma pilha do TCP do componente. Portanto, quando você for usar essa função, declare sempre a socket como uma variável, ela é uma constante dentro da classe. Então vai mostrar o texto qual retornou do servidor. E esse texto vai comprovar que aquilo que foi enviado foi cadastrado e que a resposta nos mostrou algo como sendo finalizado. No meu caso aqui, uma resposta no servidor está configurada para até 12.000 caracteres. Então, se você tem uma resposta muito grande de 12.000 caracteres, você não precisa exibir. Então você vai simplesmente pegar, por exemplo, 5 linhas para 5 caracteres para confirmar que o que você cadastrou lá retornou, e isso vai confirmar que você cadastrou. Caso não consiga cadastrar, nada retornará. Esse procedimento é um procedimento que é feito durante a homologação, ou seja, nunca se pode usar isso em produção. Você tem que testar primeiro o banco, toda essa integração na fase de homologação. E se você quiser usar a integridade referencial lá no banco, você tem que cadastrar cada query que envia na integridade referencial, pois se não estiver na integridade, a query vai falhar, e se falhar vai dar um lock global no banco, e se der um lock global, nenhuma ação vai ser feita no banco até que manualmente você vai lá e delete o arquivo lock.inf, que é o arquivo que protege de qualquer inconsistência. Então, depois de explicar isso, vou rodar aqui. Enquanto eu compilo, eu vou inicializando o serviço que está no servidor. Aqui estou atuando como servidor e ao mesmo tempo como um cliente. Então tem um cluster 1. Como no vídeo anterior, você pode observar que pode ter até N clusters dentro do servidor. Ou seja, um número que vai depender da sua necessidade aí. Não sei como você vai usar. Então já está ativo o nosso cluster de serviço. Enquanto que está aqui sendo executado nosso exemplo. Está executado, porém eu vou rodar a partir da pasta do projeto. Eu vou na pasta do projeto, depois de compilado com sucesso, eu vou executar. Eu vou cadastrar uma pessoa com código 007. Logicamente é o James Bond. Eu coloquei aqui então o underline porque, como não fiz a validação nessa caixa de edição, sabemos que nosso banco ele não aceita o espaço no cadastro. Portanto, depois que recebe os dados na caixa de edição, deve ser tratado isso aí. Vou colocar um número aqui, um valor, vou conectar então ao banco que está conectado e vou enviar e receber uma resposta. Então vai enviar do dado e aí receber a resposta do dado cadastrado. Lembrando que a resposta depende exclusivamente da ordem em que montei o script. Um momento só. Aqui eu vou mostrar para você que, como o script eu montei dessa forma, enviando pessoas. Olha só, enviei pessoas antes de credores. Portanto, a resposta que foi me retornada foi credores, a última. Então, se eu inverter a lógica aqui, você vai perceber que a resposta vai me retornar diferente. Então como a ordem aqui ela é comutativa, porque é só cadastro e não uma ordem de transação, então vai me retornar agora como resposta a tabela de pessoas e não a de credores. Então vou compilar novamente,
fazer o mesmo procedimento. Como não fiz a função de desconectar ao fechar a aplicação, vou reiniciar aqui o serviço novamente. Então a aplicação, ao desconectar, deve ser da emissão de desconectar no TCP, porque senão pode dar uma falha no servidor. Reiniciei o serviço do servidor, enquanto que aqui está apresentando recompilação com a ordem invertida da query. Então novamente vou executar e vou escrever aqui então uma nova pessoa 008 como um exemplo, nome aleatório aqui, Romeu, R$1000. Romeu, R$1000. Eu vou então conectar a query, conectado, eu vou cadastrar, vai retornar a tabela de pessoas. Aí a tabela de pessoas foi me retornado com o nome de Romeu já incluso. Então isso prova que a resposta vem com certeza. Se a resposta veio é porque a transação já foi feita no servidor. Caso a resposta não venha, é porque ocorreu algum erro da transação. Portanto, todo esse procedimento deve ser feito em fase de homologação. Então, sempre use um banco para homologação para criar as regras do sistema. E vai estar disponível toda essa documentação para você fazer o download. E se você for empresário e deseja aí criar algum projeto, a gente está aí disponível. E se você inclusive quiser ajudar no nosso projeto aqui, eu tenho uma versão Linux que está atrasada porque eu tenho um pouco recurso computacional. Se você, caso esteja sobrando um computador aí que eu possa instalar Linux nele, você pode mandar para mim. Aí você pode estar ajudando esse projeto aí. E eu faço mão de obra também em outros setores, como alguns projetos em eletrônica. Eu faço prototipação de projetos em eletrônicos, faço serviço com software, qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo. Valeu e obrigado.